A dica de hoje serve para você que gosta de bancar o detetive. A gente tá falando da série The Sinner, que chega na sua 4ª temporada, nos mesmos moldes das outras 3. Muito detalhezinho, muito suspense, bastante mistério e até algumas cenas de ação. Mas isso a gente vai voltar para falar assim que a gente soltar a nossa vinheta. E você já sabe, né? Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de um belo thriller de suspense policial. Thriller de suspense policial. Ficou redundante. Mas a gente tá falando de The Sinner, uma baita série que chega na sua 4ª temporada com muito sucesso. E atenção para a dinâmica que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Como The Sinner, a gente ainda não tinha trazido nenhuma das 3 temporadas antes aqui no nosso canal, a gente vai falar de uma forma geral dessa série para indicar ou não ela para você, dando uma avaliação do que a gente acha a respeito dessa série para você decidir se coloca na sua lista. E depois a gente entra com spoiler falando dessa 4ª temporada, do que foi essa 4ª temporada. Mas pode deixar que a gente te avisa assim que chegar no momento que tiverem os spoilers. Então fica tranquilo que você não vai ter informações que não se deve ter caso você ainda não tenha assistido The Sinner. E se você caiu de paraquedas aqui no Séries em Série querendo saber mais sobre a série The Sinner, vem conhecer um pouquinho mais do que é o nosso canal. Se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz dicas muito tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E já aproveita e deixa logo o like aqui nesse vídeo para que possa engajar, para que mais e mais pessoas tenham acesso aqui ao Séries em Série. Mas vou falar de The Sinner. Vamos começar falando de sinopse. A série acompanha o detetive Harry Ambrose, que é mestre em usar as suas aptidões investigativas para solucionar crimes brutais e que teoricamente teriam poucos desdobramentos na solução desse crime. Seriam daqueles crimes que seriam arquivados e ninguém saberia realmente o que teria por trás dessa história. E lá na primeira história, lá na primeira temporada, o detetive Ambrose acaba investigando a história da vida da Cora, que é uma mulher que simplesmente ataca abruptamente uma pessoa na praia, matando essa pessoa. Só que algumas histórias específicas levaram ela a chegar nesse ponto. E ele utiliza de todas as suas formas investigativas para solucionar esse crime de uma forma que ninguém imaginava que seria solucionada. A mesma coisa acontece lá na 2ª temporada, quando o detetive Ambrose conhece também o menino Julian, que foi simplesmente acusado de assassinar os seus pais. Só que muita história está por trás desse assassinato que faz com que tanto o detetive como as pessoas que estão envolvidas no caso saibam de histórias que realmente não estavam desenhadas caso não houvesse essa investigação. Já na 3ª temporada, o detetive Ambrose acaba investigando a morte de Nick Haas, que supostamente sofreu um acidente de carro aonde um amigo dele, o Jamie, acaba sobrevivendo. Só que algo por trás de toda essa história também vai ser revelado de uma forma muito surpreendente. Já nessa 4ª temporada, a gente acompanha o detetive Ambrose investigando a morte de um suicídio de uma mulher muito misteriosa chamada Percy, e que ela simplesmente tem bastante envolvimento de pessoas ao redor dela que a levaram a esse suicídio. Ou seja, não é simplesmente uma pessoa que tirou a própria vida, mas sim que tiveram movimentos em torno dela que motivaram ela a tirar a própria vida. Então, esse é o verdadeiro mistério que ele quer solucionar e trazer pra gente, e que a história traz num suspense maravilhoso, dentro de uma investigação que você vai simplesmente querer ser o grande detetive dessa história. Pode assistir as 4 temporadas, porque todas trazem uma história muito bem concatenada e que vai fazer você gostar, curtir demais ser esse detetive.
E esse é um dos pontos que conquista muito a gente em The Sinner. É que cada uma dessas temporadas, elas possuem uma história totalmente independente. Claro que sim, existe um tempo que é transcorrido dentro dessas 4 histórias, alguns pequenos pontos que são ligados entre uma temporada e outra, mas que são temporadas completamente independentes, que fazem com que cada um dos crimes, ou seja, cada um dos mistérios, seja trazido numa temporada completamente diferente. Vou te falar que existem sim pontos que são bem ligados ali, poucos pontos que são ligados, mas você assiste a primeira, a segunda e a terceira temporada, principalmente, na ordem que você achar melhor, porque não existe uma necessidade de você seguir aquela ordem cronológica, já que na 4ª temporada tudo isso é juntado e seguido nessa história nos tempos corretos. Outro ponto que The Sinner faz muito bem é que o desenrolar da história, jogando as pistas a cada um dos episódios para você, segue muito o que acontece na vida real. Ela não foge de investigações que são embasadas no que acontece no dia a dia da polícia ali. Muitas das pistas estão nos locais específicos onde aconteceram o crime em si, os crimes em si, mas muito da história acaba se desenrolando através do testemunho das pessoas. À medida que ele vai interrogando os possíveis assassinos ou os envolvidos dentro dessas mortes, desses crimes, a história acaba se desenrolando, voltando em flashbacks que são muito bem aplicados dentro da história e que vão explicando exatamente todas as pontas em relação àquele crime. E tudo isso está muito bem juntado dentro de um roteiro que são sensacionais. Eles vão simplesmente juntar todas as pontas soltas e, como são histórias independentes em cada uma das temporadas, todas as histórias se fecham e acabam com um final que encerra simplesmente aquela temporada. E são por todos esses pontos que The Sinner não tem como receber uma avaliação menor do que 5 estrelas. Sim, é uma série que teve alguns altos e baixos em relação a algumas temporadas. Até achei que essa 4ª temporada trouxe um ritmo um pouco mais lento em relação às outras temporadas, principalmente da primeira metade ali da série, aonde muitas das pistas acabam sendo pouco reveladas e isso acaba deixando a série um pouco chata nesse início, mas ela segue os mesmos moldes investigativos que todas as outras trouxeram. E depois que passa desse período, você simplesmente acaba se envolvendo junto da história, fazendo com que você curta bastante. E com certeza The Sinner é uma série que precisa estar na sua lista para você começar a assistir hoje. Se você não assistiu nenhuma das 3 temporadas anteriores, ou não assistiu especificamente essa 4ª temporada, já para tudo que você estiver fazendo e vai assistir, porque é uma série que simplesmente vai te envolver a todo momento, né, dentro dessa história. Agora a gente vai falar um pouquinho do que foi essa 4ª temporada, do ritmo que foi um pouco mais lento, do porquê que isso acabou acontecendo. Então, a partir desse momento, a gente vai falar com spoilers. A gente vai trocar algumas ideias aqui que vão dizer realmente o que aconteceu no decorrer dessa 4ª temporada. Se você ainda não assistiu ou não curte assistir os vídeos com spoiler, dá um pause agora, vai lá assistir essa 4ª temporada e depois você volta aqui para assistir o que a gente trouxe desse final explicado para falar um pouquinho de The Sinner para vocês. Nessa 4ª temporada, a gente chega para falar um pouquinho, já vamos começar falando um pouquinho de que a série não se chama The Sinner à toa. Fica muito claro pra gente que a série se chama The Sinner, né, o Pecador, exatamente por conta de trazer alguns problemas psicológicos que abalam o detetive Ambrose, principalmente no decorrer de toda a vida dele investigativa, toda a vida dele policial que se transcorreu principalmente na primeira, na segunda e principalmente na 3ª temporada, aonde ele simplesmente acaba cometendo também um assassinato ali, e ele acaba se comparando muito à própria Percy nessa 4ª temporada, ou seja, mostrando que todos aqueles demônios que estão dentro dele e que assolam ele psicologicamente a todo momento, também fazem com que ele seja um dos pecadores. E isso auxilia ele
a própria conversa que ele tem com a Percy durante o decorrer de toda a temporada, que nada mais é do que a própria cabeça dele movimentando todas as peças desse quebra-cabeça, faz com que mostre bastante o quanto que ele também é abalado psicologicamente por essa história. Então, a série não se chama O Pecador à toa, é o pecador também, ou principalmente por conta do nosso protagonista, detetive Ambrose. Mas agora a gente vai falar um pouco mais a respeito desse processo investigativo dessa quarta temporada, porque foi exatamente isso que tornou essa quarta temporada um pouco mais lenta. Existe sim a morte da Percy ali, que ela acaba se jogando, e por trás de todas as mortes que o detetive Ambrose ele acaba realmente investigando, ele simplesmente enxerga que outras possibilidades levaram, outras motivações levaram que aquele crime fosse acometido. Só que essa quarta temporada, especificamente, acaba trazendo muitas tramas que estão ligadas à morte da própria Percy. E isso acaba deixando a história um pouco mais lenta nessa primeira parte. E pode ser que isso não tenha agradado a muitas pessoas, inclusive a mim em alguns pontos. Mas não é nada que vá comprometer o andamento dessa história. Só que muitas histórias, muitas reviravoltas que acabam acontecendo principalmente na segunda metade, acaba fazendo com que você tenha que perceber que muita coisa estava ligado à morte da própria Percy. Como, por exemplo, o tráfico de pessoas, a morte do Bo, que ela acabou se metendo ali, que ela, na verdade, foi a responsável por matar ele. O envolvimento dela com o irmão dele, quando ela quis tentar falar para ele. Então, é muita história, são muitos crimes relacionados a esse suicídio que faz com que você acabe tendo que pensar bastante como que você vai concatenar isso tudo no simples suicídio da própria Percy. Mas, mesmo com todas essas frentes, a história segue firme ali dentro da investigação até o final dela. Algumas cenas de ação, inclusive com o próprio detetive Ambrose, acabaram me incomodando um pouco em relação à forma como ele conseguiu fugir ali de tiros de escopeta, tiros de espingarda, no meio do mato. Simplesmente ali, essas cenas de ação me lembrou muito em relação a Rambo. Não gostei muito dessa parte também, mas analisando a série como um todo, a série realmente é uma série muito boa e principalmente essa quarta temporada vale a pena ser assistido, por mais que tenham essas pequenas falhas que se acometeram durante o decorrer da quarta temporada. Mas é uma temporada que realmente deixou a desejar em alguns desses pontos. Mas agora eu quero ouvir você. Você também achou que muitas dessas reviravoltas que acabaram acontecendo ali acabou confundindo a nossa cabeça? O que você achou de The Sinner dessa quarta temporada? Coloque aqui nos comentários todas as suas percepções, o que você achou a respeito da série, se melhorou, se piorou, ou se manteve no mesmo nível do que foram as 3 primeiras temporadas. O que você acha do detetive Ambrose simplesmente achando que sempre tem uma história por trás de cada um dos crimes? Comenta aqui tudo que você tem para trazer pra gente. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, é muito importante para engajar bastante. E se você é novo por aqui ou ainda não está inscrito no Séries em Série, se inscreve aqui no nosso canal. No mais, a gente vai se encontrar no próximo vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, eu tenho certeza que é uma série, um filme top para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!